E aí, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? O tópico agora será sobre números primos e números compostos, tá bom? O que seriam números primos e números compostos? Vamos lá, pessoal, olha só. Uma breve explicação, tá certo? Números primos são aqueles números naturais em que possuem apenas dois divisores. Como assim, professor? Dois divisores? Vamos lá. Você tem um número natural e se ele tiver apenas dois divisores, ele será considerado um número primo. Vamos usar como exemplo o número 2. O número 2 tem apenas dois divisores. O número 1, porque 2 dividido por 1 dá 2, e o próprio número 2, porque 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, para ser número primo, precisa ter apenas dois divisores naturais, tá certo? Então vamos ler aqui o que o livro traz, olha. Note que o número 2 tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Isso ocorre também com os números 3, 5, 7, 11 e 13. Todos os números que têm essa característica são chamados números primos. Então aqui, gente, olha, o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 3 são todos números primos. Existem outros, mas os mais conhecidos são esses daqui, que são os menores. É mais fácil de você colocar na mente, memorizar, tá bom? Todos esses números são números primos, certo? Então, a primeira parte já está tudo certo, né? Números primos possuem apenas dois divisores naturais. O 3. O 3 é primo porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 5. O 5 é primo porque é divisível por 1 e por ele mesmo. O 7 da mesma forma. O 11, o 13. O 13, gente, é o 17, o 19, tá bom? São todos números primos que possuem apenas dois divisores. Beleza. E o que seriam os números compostos, professor? Os números compostos, pessoal, são aqueles números que possuem mais de dois divisores, tá bom? Olha só, o 4. O 4 tem mais de 2, então não é primo, ele vai ser composto. O 6 tem mais de 2, não vai ser primo, vai ser composto. O 8 também é composto. O 9, o 10, o 12, o 14, o 15, o 16, o 18, o 20, tá bom? E assim por diante. Aqui o livro traz duas observações importantes, olha. O número 2 é o único número primo par. Nunca esqueçam desse detalhe, tá bom? Olha, o número 2 é o único número primo par. Tá vendo? Olha, aqui está ele. E os outros são todos ímpares. Olha, 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7, 11, 13, tá bom? O único número primo que é par é o número 2, tá bom? E tem essa outra observação aqui, olha. O número 1 não é primo nem composto, tá bom, gente? O número 1 não é primo nem composto, tá certo? Então, vamos lá. Resumidamente, olha, números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores naturais, o número 1 e ele mesmo. Já os números compostos são os números naturais maiores do que 1, que têm mais de dois divisores naturais. Vamos passar aqui a página. Nessa página aqui, pessoal, conta um pouco sobre a história desse matemático aqui, é conhecido, que o nome dele é Eratóstenes, tá bom? Que ele viveu na Grécia Antiga por volta de 276 anos antes de Cristo, tá bom? Ele foi um matemático, astrônomo, geógrafo, historiador, filósofo, poeta e atleta. Ele criou essa ferramenta aqui, muito importante, pessoal. Olha, deixa eu consertar aqui, pronto. Ele criou essa ferramenta que vai auxiliá-los
na questão dos números primos, tá bom? A encontrar mais facilmente os números primos. Então vamos lá, olha. Esse método é chamado de crivo de Eratóstenes, tá bom? É o crivo. Vamos determinar, por exemplo, os números primos da sequência de 1 a 60, empregando o crivo de Eratóstenes. Primeiro, qual é o primeiro passo? Inicialmente, escrevemos os números naturais de 1 a 60. Olha só, pessoal, está aqui o quadro, olha, e foi escrito de 1 até 60, tá bom? Esse é o primeiro passo que você deve fazer. Escrever de 1 até o 60. O segundo passo, o que devemos fazer no segundo passo? Riscamos o número 1, pois ele não é primo, tá bom? Então, olha, o primeiro passo é escrever do 1 até o 60 e o próximo passo é riscar o número 1, porque ele não é primo, tá bom? Beleza. O terceiro passo, olha, é contornarmos o número 2, que é o primeiro número primo, e riscamos todos os seus múltiplos. Como assim, professor? Eu vou circular o número 2 e riscar todos os seus múltiplos? Exatamente isso, pessoal. Olha só. Você circula o número 2, tá bom? Você circula o número 2. Após circular o número 2, você vai começar a riscar os seus múltiplos. Os múltiplos de 2. Ou seja, a tabuada do 2. Quem é? O 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 22 e assim por diante, tá bom? Vocês vão riscando todos os múltiplos, tá certo? Vai pulando de 2 em 2. Aí você vai chegar a riscar os 60 lá no final, tá vendo? Olha. Beleza. Após riscar todos os múltiplos de 2, vamos para o quarto passo agora, tá bom? Que é o seguinte. Devemos contornar, então, o próximo número não marcado, ou seja, o número 3. E riscamos todos os múltiplos de 3. Então, após riscar todos os múltiplos de 2, vamos marcar o próximo número que não foi marcado na sequência, tá bom, gente? Olha, deixa eu colocar aqui. Pronto, olha só. Circulo o 3 agora e depois de circular o número 3 aqui, depois de circular, vamos riscar todos os múltiplos de 3, tá bom? Vai começar pelo 6, olha. 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. Você vai riscando todos os múltiplos de 3. Vai aumentando de 3 em 3. Pronto. Após ter feito isso, vamos para o quinto passo agora. O quinto passo, vamos contornar então o próximo número não marcado, ou seja, o número 5. E riscamos todos os múltiplos de 5, tá bom? Então vamos lá, olha. Circula aqui o número 5 e agora vamos riscar todos os múltiplos de 5. Vai ser quem? O 10, o 15, o 20, o 25, o 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60, tá bom? Após feito isso, o sexto passo é o seguinte, olha. Continuamos o processo até que todos os números tenham sido marcados, tá bom? Deixa eu rolar aqui a página. Pronto. Deixa eu ver aqui. Beleza. Os números contornados no quadro, olha só, vocês estão lembrados, né? Olha, o 2, o 3, o 5 foi contornado, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. Todos esses números, pessoal, que ficaram circulados, eles são os números primos, de 1 até 60. Todos esses que foram circulados são classificados como números primos, tá bom?
Apesar de ser eficiente, esse método é bem legal, né? É um pouco trabalhoso, porém é bem legal. Este método pode ser demasiadamente trabalhoso quando queremos determinar se um número grande é primo. Por exemplo, se eu quisesse saber se o número 172 é primo, iria dar muito trabalho, né? Fazer esse crivo iria dar um trabalhão muito grande. Então, por exemplo, para verificar por meio do crivo de Eratóstenes que o número... Olha só o tamanho desse número, pessoal. Olha, 168.139.339. Será que é primo? Seria um trabalho imenso, né? Bem trabalhoso mesmo. Então, é o seguinte, não existe só esse método de você encontrar o número primo, tá bom? Beleza. Atenção, quando um número é muito grande, com centenas de dígitos, por exemplo, determinar se ele é primo é algo trabalhoso, até mesmo para um supercomputador, tá bom? Além do crivo, podemos determinar se um número é primo por meio de algumas divisões, tá bom, gente? Além desse crivo, você pode saber se um número é primo ou não através de sucessivas divisões. É o que vamos aprender agora, olha. Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Olha só. Para verificarmos, por exemplo, se o número 173 é primo, basta dividi-lo pelos números primos. Ou seja, vamos dividir esse número 173 por 2. Depois vamos dividir por 3 e assim por diante, até que seja obtida uma divisão exata ou até que o quociente seja menor ou igual ao divisor, tá bom, gente? Então, olha, vamos começar dividindo pelo primeiro número primo, que é o número 2. Ao dividir 173 por 2, o quociente que sobrou foi 86, tá bom? Lembrando, olha só, vamos dividir até obter uma divisão exata ou até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Nessa primeira divisão, ela não foi exata, sobrou o resto igual a 1. Então, vamos pular agora para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? O 3. Ao dividir 173 por 3, também, olha, o resultado gerou uma divisão não exata. E o quociente é 57. O quociente ele está maior do que o divisor. Só podemos parar quando ele for igual ou menor. Então vamos pular para o próximo número primo, que é o 5. Olha. Ao dividir 173 por 5, sobrou o quociente igual a 34 e o resto igual a 3. Também não dá para parar aí, né? Vamos ter que continuar, certo? Vamos ter que continuar. Quem é o próximo número primo? O 7. Ao dividir 173 por 7, olha só, obteve aqui 24 no quociente e o resto igual a 5. Temos que continuar, não dá para parar aí, tá certo? Vamos continuar. Continuando a divisão, olha, vamos para o próximo número primo, é o 11. Ao dividir 173 por 11, você vai obter 15 no quociente e 8 no resto. Olha só. Não foi uma divisão exata também não, tá bom? Ainda não chegou à divisão exata. E o quociente continua sendo maior do que o divisor. Então não podemos parar e afirmar se esse número é primo ou não. Vamos continuar com o próximo número primo da sequência. Depois do 11, quem é o próximo? O 13. Ao dividir 173 por 13, pessoal, olha só, o quociente ficou igual a 13 e o resto ficou igual a 4. A divisão não foi uma divisão exata, porém, o quociente ficou exatamente igual ao nosso divisor. Então, podemos parar aí e podemos afirmar que esse número, ele é o quê? Um número primo, tá bom? Já podemos confirmar, olha só. Note que os divisores formam a sequência dos números primos. Usamos o 2, o 3, o 5... o 7, o 11 e o 13, tá bom? Paramos no 13. Então vamos lá. Na última divisão, o quociente é igual ao divisor. Ou seja, 13, olha, exatamente isso aqui. Ó. Ficou igual.
então eu já posso parar a divisão. Como nenhuma dessas divisões é exata, concluímos que o número 173 é primo, tá bom? Caso uma das divisões seja exata, o número não será primo. Então, resumindo novamente, ao dividir por todos os números primos, não obtivemos nenhuma divisão exata. Beleza? Se não teve divisão exata e ao final das divisões aqui, o quociente ficou igual ao divisor, se ficar igual ou menor, paramos aí e podemos confirmar que esse número 173 é primo, tá bom? Esse é outro método que vocês podem utilizar para descobrir se o número é primo ou não. E aqui, pessoal, olha só. Vou explicar aqui as questões, tá bom? Nessa questão 1, diz o seguinte, olha, classifique cada um dos números a seguir em primo ou composto. Desses números das fichas, vocês vão dizer quais deles são primos. Aí vocês coloquem aqui, primos, e coloquem os números. E vão dizer também qual deles são compostos, tá bom? Lembrando, números primos têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E já os números compostos têm mais de dois divisores. Nessa questão 2, fala o seguinte, olha. Dentre os números que correspondem à soma dos pontos obtidos no lançamento de 3 dados comuns quaisquer, quais são números primos? O que ele quer saber é o seguinte, gente, olha. Ao vocês lançarem aqui esses dados, tá bom? Quais seriam os números primos que poderia obter na soma? Já vou dar a resposta para ajudar vocês, tá bom? Número 3, beleza? O número 3, o número 5, o número 7, tá bom? O número 11, o número 13 e o número 17. Após você pegar os 3 dados e jogar, quando você for somar os pontinhos que vai sair dos dados, você pode obter todos esses números primos, tá bom? Beleza. Vamos para a questão 3. Na questão 3 diz o seguinte, pessoal, olha só. Usando os critérios de divisibilidade, Jonas percebeu que o número 223 não é divisível por 2, por 3 e nem por 5. Suspeitando que 223 fosse primo, Jonas dividiu por 7, por 11, por 13 e por 17. Aqui estão as divisões, tá bom? Olha, ele continuou dividindo por números primos, tá bom? Depois do 5, ele foi e dividiu por 7. Olha só como é que ficou a divisão. Ficou não exata. E o quociente ficou maior do que o divisor. Aí ele fez por 11, porque o 11 também é primo. Não deu uma divisão exata. E o quociente ficou maior do que o divisor. Aí ele foi tentar pelo 13. Também deu uma divisão que não é exata. E o quociente ainda ficou maior do que o divisor. Por último, ele tentou pelo 17, que também é primo, olha. Ao dividir por 17, não deu uma divisão exata, tá bom? E aqui, olha, o quociente ficou menor. Se o quociente ficou menor e nenhuma das divisões foram exatas, podemos confirmar que esse número, ele é o quê? Ele é um número primo, tá bom? Ele é um número primo, certo? Aí você pode falar aí, tá bom? Já dei a resposta da questão 3. Vamos agora para a questão 4. Na questão 4, pessoal, é só para marcar um X, tá bom? Vocês leem a questão direitinho, analisem e marquem um X na que você acha correta, tá bom? Vamos para a questão 5. Olha só quem apareceu aí, ó. O crivo, tá bom? Apareceu o crivo. Deixa eu organizar aqui mais um pouquinho. Beleza. Vamos ler o que a questão diz. Olha. Usando o quadro a seguir, empregue o crivo de Eratóstenes e determine os números primos da sequência de 1 até 140. Olha.
O crivo que apareceu no livro como exemplo foi do 1 até o 60. Eu já expliquei como é que você faz, tá bom? Agora vai ser do 1 até o 140. O processo será o mesmo, tá bom? Só vai dar um pouco mais de trabalho, certo? Porque vai do 1 até o 140. Depois de fazer todo o crivo, você vai fazer o seguinte, olha. Determinar dois números, agora determine dois números primos, cuja diferença seja igual a 1. E aí? Dois números primos que quando você faz a subtração entre eles dá o número 1. Eu vou dar logo a resposta dessa primeira letra. Vai ser o 3 e o 2. Por quê, professor? Porque o 3 é primo e o 2 também é primo. 3 menos 2 sobra 1. Então a resposta aqui na letra A é 3 e 2. Para o resultado da 2, na letra B, você vai pegar dois números primos quando você fizer a subtração tem que dar 2. Quais são esses números primos? O 13 e o 11. Desculpa, o 13 e o 11. Por quê? 13 menos 11 sobra 2. Aí você vem aqui e coloca a resposta, tá bom? Aí a C e a D fica com vocês, para vocês responderem. Agora a questão 6. Na questão 6 diz o seguinte, pessoal, olha. Determine todos os divisores primos. D. Sim, pessoal, lembrando que na questão 5 tem essa parte aqui, atenção. Para alguns dos itens, há mais de uma combinação de pares de números primos. Vamos voltar agora para a questão 6. Determine todos os divisores primos de 24. Aqui você vai analisar todos os divisores primos de 24, tá bom, gente? Depois vai analisar o de 35, de 40, de 45, de 53 e de 97. Por exemplo, nessa letra A, os divisores de 24, vamos lá. Eu vou falar todos os divisores, depois eu vou retirar só os primos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Entre esses, quais são primos? O 2 e o 3, tá bom? Então a resposta na letra A é 2 e 3. São os únicos números primos que existem nos divisores de 24. As outras é exatamente igual, tá bom? Na questão 7, fala o seguinte, pessoal. Complete as frases a seguir com as palavras primo, divisor e múltiplo. Vamos lá, eu vou ajudá-los, tá bom? O número 11 é o que do número 33? E aí, pessoal? O número 11 é o que do número 33? Divisor, tá bom? Se você pegar 33 e dividir por 11, vai dar uma divisão exata. Então, o número 11 é divisor de 33. Logo, o número 33 é o que? É múltiplo do número 11. Se o 11 é divisor de 33, então 33 é múltiplo do número 11. Além disso, o número 11 é um número que? Número primo, tá bom? Aí vocês coloquem aí. E por último, a questão 8. Olha. É possível que o produto entre dois números primos seja outro número primo? Sim ou não? Se sim, justifique o porquê, tá bom, pessoal? Então é isso, a nossa aula desta semana, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Façam as atividades e não esqueçam de me entregar, tá bom? Através da plataforma, beleza? Até mais e tchau, pessoal.